pessoal, a gente vai continuar, certo? Falando de ponto médio. Na aula passada eu mostrei, na verdade eu não deduzi a fórmula, só dei a fórmula para vocês e fiz alguns exemplos, certo? Na aula 1, assiste lá, aula 1 de ponto médio, certo? Agora nós vamos resolver mais alguns exemplos, certo? E como fazemos na aula mesmo, vou deixar exercícios para vocês, certo? Alguns desses exercícios foram enviados no PDF pela professora Flávia. Não sei se todos receberam, não sei se todos viram, certo? Ela enviou para o 3J, do 3J pediu-se para enviar para as outras salas. De qualquer maneira, vou colocar esses exercícios nas plataformas aí que nós ainda estamos desenvolvendo. De qualquer maneira, quem já assistiu o vídeo, quem está assistindo, já anota o exercício e já faz o caderno, beleza? Certo, então, outros exemplos de ponto médio. Quero calcular o ponto médio do segmento AB. Nesse caso, no segmento AB, nesse caso, vamos ver aí. Pessoal, como que eu faço para calcular o ponto médio de um segmento AB? O que eu faço? Desenho o segmento e acho lá a olho? Não, né? Dá para fazer a conta. Você tem aqui pontos A e B. Você não tem o segmento desenhado, mas você sabe que existe um segmento com extremidades nesses pontos. Então, eu quero calcular o ponto médio desse segmento. Vamos lembrar a fórmula? Vamos colocar a fórmula. Vou colocar aqui, ó. Vamos fazer um lembrete para vocês. Certinho? Só um rascunho, né? Se eu tenho aqui, certinho, pessoal? XY. Eu tenho segmento aqui. Tenho o meu pontinho A aqui. XA. Tenho o YA. Certo? Tenho o meu ponto B, tem o meu XB, tem o meu YB, certo? E o que acontece? Quero achar o ponto médio. O ponto médio está aqui, ó. Certinho? Isso aqui é só um lembrete, que isso aqui já tem na outra aula. Tá? Então aqui o XM, certo? E o YM. Tá? Certo, pessoal? E aí, como que eu calculo esse XM e esse YM? Então, XM é igual a X do A mais X do B, soma, divide por 2. YM é igual a Y do A mais Y do B, soma, divide por 2, certo? Então vamos fazer esses dois exemplos. Quero calcular o ponto médio desse segmento AB. O que eu faço? XM é quem? Menos 4 mais menos 2, certo? Soma, divide por 2, que vai dar menos 6, menos 4 mais menos 2, menos 6, menos 6 sobre 2, menos 3, certo? YM menos 2, que é o Y agora, né? Menos 2 mais menos 4 sobre 2 igual menos 6 sobre 2, que é igual a menos 3 também, certo? Então, quem que é o ponto médio desse segmento? O ponto médio desse segmento é o ponto de coordenadas menos 3, menos 3, certo? Vou pro item B. Mesma coisa. YM, não, X, né? Vou começar com X, certo?
xm igual 4 mais 3 sobre 2, que é 7 sobre 2, certo? E ym vai dar 1 mais menos 8 sobre 2, que é igual, no caso, 1 com menos 8, menos 7. Menos 7 sobre 2. Certo? Então, quem que é o ponto M? Ponto M, 7 sobre 2, menos 7 sobre 2. Certo, pessoal? Beleza. Então, são aplicações. Esses exemplos mata. Se você faz esses exercícios aqui, você está fazendo exercícios que são neste modelo. Certo? E agora, uma variação aqui do problema. Certo? Sabendo que M é o ponto médio do segmento AB, determine o ponto B. Então, o que eu sei aqui? O que eu sei? Eu conheço o ponto M? Conheço, porque sabendo que o ponto M é o ponto médio do segmento AB. No caso, quem que é o meu ponto A? 1 e 2. Sempre quando tem a figura, vocês escrevem do lado quem são os pontos que vocês estão trabalhando. Então, 1 e 2. Quem que é o ponto M? Eu conheço o ponto M? Conheço. Está aqui, ó. 5 e 4. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o ponto B. XB, porque eu conheço o ponto B? Não conheço. Então é XB que eu quero descobrir. E YB. Beleza? Aí o que eu faço? Eu vou usar a fórmula do ponto médio, porque eu tenho, conheço o ponto médio, quero conhecer a outra extremidade. Então eu vou usar aqui a fórmula do ponto médio fazendo uma variação nela. O que eu sei aqui, pessoal? Se eu somar a coordenada do ponto A, então a coordenada x do ponto A, mais a coordenada x do ponto B, se eu somo isso e divido por 2, quem que é o x do ponto médio? 5. Então 5, certo? Então 1 mais xb sobre 2 é 5. Então como que eu faço aqui mesmo? Que nós vimos aí nas aulas. Eu pego esse 2 aqui, ele está dividindo tudo, ele vai passar a multiplicar. Certo? Vai multiplicar. E aí o que eu vou fazer? Então isso aqui implica em 1 mais xb igual a 2 vezes 5, 10. Certo? Quero descobrir o xb, o que eu tenho que fazer? Pego um que está aqui, ele é um número positivo, ele vai para o outro lado, negativo. Então, xb é igual a 10 menos 1, que é igual a 9. Certinho? Vamos lá. Vamos descobrir agora quem? O YB. Não é verdade? Aqui, ó, quem que eu quero descobrir aqui? O YB. O que eu sei? Que 2 mais, que é o Y do A, somado com Y do B, que eu não conheço, sobre 2, é igual a quem? O Y do ponto M, que no caso é 4. Novamente, mesmo esquema. Tem 2 mais YB sobre 2 é igual a 4. Então, tudo está sendo dividido aqui por 2, então o 2 vai passar multiplicando. Certo?
ele passou multiplicando. Então, o que eu tenho? 2 mais YB é igual a 8. Certo? Igual a 8. Aí como que eu faço para isolar esse YB para descobrir quem que ele é? Descobrir quem que é a variável é a mesma coisa que você isolar essa variável no caso da equação do primeiro grau. Então eu tenho YB é igual a 8 menos 2, que é igual a 6. Então quem que é o meu ponto B? Ponto B é XB é 9 e 6. Certo, pessoal? Então, o que eu vou pedir para vocês? Para vocês anotarem essa lousa, certo? Tá? Eu me esforcei aqui para a gente fazer esses exercícios. Vocês terem exemplos para resolver estes aqui, certo? Resolva esses exercícios que em breve vai sair a correção desses exercícios para vocês tirarem as dúvidas e possivelmente aí a gente vai pedir para vocês conseguirem enviar alguma coisa. Se nós, assim que conseguirmos, termos uma plataforma, uma comunicação legal, firmeza, certo?